Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. 2 adolescentes, um de 19 e outro de 16 anos, ficaram feridos na tarde de hoje, depois que a moto em que estavam bateu contra 2 picapes. O acidente aconteceu no bairro União e, segundo testemunhas, foi provocado pelo condutor da moto, identificado como Rodrigo Luiz Silva Cardoso, que não respeitou a sinalização. Rodrigo não tem habilitação e acabou colidindo com uma pampa que trafegava pela rua Hideo Katayama. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi levado ao posto de saúde do bairro Guanandi. Um outro adolescente que estava na garupa da moto, identificado apenas como Diego, também sofreu ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas. Os motoristas das picapes, o militar aposentado Benedito Lopes Ribeiro, de 76 anos, e Juarez Roque dos Santos, de 64 anos, não sofreram ferimentos. E quem nunca se irritou ao receber uma ligação de telemarketing, principalmente nos finais de semana? Para evitar definitivamente esse incômodo, a OAB aqui de Mato Grosso do Sul está encabeçando uma proposta para ajudar o consumidor que não deseja mais receber essas ligações. Em ofício enviado ao governo do estado e à presidência da Assembleia Legislativa, a sessional da OAB propõe a criação de um serviço para a retirada do nome e número do cliente das listas de publicidade das empresas. Segundo a proposta, o PROCON ofereceria um cadastro aberto à população e todo consumidor que decidisse usar o serviço não poderia mais receber qualquer tipo de ligação de telemarketing, com que receberia uma multa quem desrespeitasse. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o advogado Ivan Hildebrand, que está aqui conosco. Obrigada, doutor, pela participação. De nada, por nada. Bom, para começar, o consumidor aqui de Mato Grosso do Sul reclama bastante sobre esses call centers? Muitas reclamações. Segundo o PROCON, são várias reclamações de vários ramos e de empresas telefônicas, bancos, dentre outros. E isso que encabeçou a OAB tomar alguma medida nesse sentido. E como funcionaria esse projeto aqui no estado? Partindo de uma proposta e de uma ideia que já tendo em vista o que aconteceu em São Paulo e Rio Grande do Sul, a OAB encaminhou um ofício, tanto para o governo do estado como o Poder Legislativo, para criar uma lei estadual para regulamentar um cadastro de atendimento ao cliente, onde esse cliente disponibilizaria seu nome e dados para que essas empresas não mais ligasse, não mais fizesse esses telemarketings. E essa proposta também encabeçaria uma penalidade, uma multa que o PROCON, como forma de penalização, passasse para a empresa em caso de descumprimento desse cadastro. Bom, eu disse anteriormente, até o senhor mesmo citou, que em São Paulo já existe esse procedimento e já foram aplicadas mais de 270 mil multas. O senhor acha que aqui realmente isso daria certo? Sim, daria. O PROCON hoje já aplica diversas multas em empresas por diversas e outras finalidades. Eu acho que com a criação dessa lei específica estadual para que regulamentasse esse cadastro, impondo que as empresas, em caso de fazer esse telemarketing importuno para o cidadão, para os consumidores, teria muita como que eu posso dizer, muita êxito esse projeto de lei, esse cadastro, porque prevê uma penalidade, uma multa para a empresa no caso de descumprir. O senhor sabe me dizer se já existe uma outra etapa, se quando esse projeto pode vir a funcionar aqui no estado? Não, segundo o que foi passado, o que a OAB já encaminhou esse ofício, existe deputados querendo realizar esse projeto já de imediato para a realização dessa lei e criação desse cadastro. Eu acho que vai ser em caráter de urgência até, eles já vão estar regulamentando para o PROCON exercer esse tipo de serviço e esse tipo de fiscalização. Agora, para curiosidade mesmo, muita gente que estão nos assistindo agora já devem ter recebido essas ligações. Telemarketing que liga à noite, que liga muito cedo, que liga no serviço. É correto isso? Eles podem realmente fazer isso? Não, correto não é, né? Eles buscam isso para poder captar clientes, para poder fazer o próprio serviço deles. Mas não é
só porque não existe essa lei específica e essa regulamentação que o consumidor não deve ficar inerte. Ele deve procurar o PROCON, deve procurar o PROCON para que o PROCON possa tanto multar como fiscalizar, exigir que o PROCON faça, e o PROCON, independentemente dessa regulamentação, pode tomar meios para poder punir as empresas. Em relação ao projeto, o cadastro, o consumidor teria que ir até o PROCON, seria um cadastro online, seria via telefone, você já tem em mente como é que seria executado? Sim, nos outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde já está implementado esse cadastro, é muito fácil. O consumidor pode, através de internet, telefones, incluir seus dados, nomes, para que as empresas não realizem esse telemarketing. Eu acho que isso seria uma campanha, através de uma campanha publicitária, seria fácil disponibilizar esse serviço do consumidor. Mas friso que depende do Poder Legislativo para criar essa lei e o PROCON fiscalizar e regulamentar toda essa situação. Bom, o projeto ainda não está em andamento. Para o consumidor que está em casa, que está passando por alguma dificuldade em relação a isso, a melhor coisa então é procurar o PROCON por enquanto. Procure o PROCON. Procura o PROCON, que o PROCON, através do que já prevê o Código de Defesa do Consumidor e as normas internas e administrativas do PROCON, tem poder para fiscalizar e até multar as empresas que excedem nesse telemarketing, nessa propaganda. Ok, eu conversei hoje aqui no estúdio com o advogado do consumidor, Dr. Ivan Ideobrandi. Obrigada, doutor, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Por nada. E no próximo bloco você vai ver os destaques do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Nós voltamos já. O governo lança obras do MS Forte na capital, amplia o saneamento nas cidades e divulga a programação do Festival de Inverno de Bonito. As atrações vão do sertanejo Sérgio Reis a sambista Alcione. O festival acontece de 25 a 29 de julho com grandes nomes da MPB. E o governo, que faz o maior investimento em saneamento da história, anuncia 27 milhões em obras. Em parceria com o governo federal, o governo do estado investe mais de 16 milhões no abastecimento de água de 5 cidades e mais de 10 milhões em obras que ampliam de 10% para 95% a rede de esgoto de Ponta Porã. Junto com o PAC 2, o governo do estado lançou mais de 1.000 casas em Aquidauana e Anastácio. E o MS Forte garante 12 milhões em asfalto e drenagem no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Por muito tempo nós esperávamos esse asfalto. Uma obra que vem beneficiar a coletividade. É Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento. Vai começar a 41ª Expobel, de 13 a 22 de julho, no Parque de Exposições Rio Apa. Rodeios com a Companhia de Rodeio Rancho dos Encontros, laçadas, leilões, julgamentos de animais, bailes e muitas outras atrações. Shows com Jades e Jadson, Mato Grosso e Matias e muito mais. Apoio Frigorífico Balbinos. Realização Sindicato Rural de Bela Vista. Expobel, a maior festa da fronteira, te espera. Dia 10 de julho vence o IPTU. E o IPTU em dia é só vantagens. 10% de descontos, prêmios e bônus do IPTU Azul. IPTU em dia, o melhor negócio para você e para a cidade. IPTU 2012, Prefeitura de Campo Grande. A terça-feira será de sol, com temperaturas em elevação em todo o Mato Grosso do Sul. O dia começa com algumas nuvens, mas no decorrer do período o céu fica limpo. Confira a previsão de amanhã para as 5 capitais.
Agora os fatos nacionais. Uma proposta de emenda à Constituição estende a exigência da ficha limpa a todos os servidores públicos. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela agora segue para o plenário. As novas regras valem para servidores efetivos e comissionados. O texto proíbe a posse de pessoas condenadas nos últimos 8 anos por crime doloso, quando há intenção de cometer o delito. Mas só valem as sentenças de órgãos colegiados, como os tribunais, ou as decisões transitadas em julgado, quando não cabe mais recurso. Se um cidadão tem no seu histórico condenação por crimes que implicam em dano ao patrimônio público, ou seja, ao patrimônio de todos, o melhor é que ele vai se dedicar a outras coisas e não vá para o serviço público. Essa PEC da ficha limpa, a gente vê com muito bons olhos, porque hoje a pessoa está inelegível para ser vereador, em compensação ela pode exercer o cargo até de diretor do Banco Central. Então, essa PEC da ficha limpa pega todo mundo, dos 3 poderes, dos 3 entes federativos, e é isso que a sociedade quer. A ideia que nós temos é que a administração pública seja um lugar de pessoas decentes, pessoas que querem contribuir para o Estado, querem contribuir com a República. Daí eu apoio esta proposta de emenda. A PEC inclui outras exigências na Constituição. O servidor deve estar quite com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar obrigatório. A ideia é assegurar a moralidade no serviço público. O grande mal do Brasil se chama a impunidade. Não é que o Brasil tenha mais corrupto, o mais vigarista na vida pública que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que a Europa, que a Alemanha. É que nesses países as coisas são apuradas. Nos últimos 10 anos, o governo federal expulsou mais de 3.700 servidores públicos por mau desempenho das suas funções. De janeiro a junho, foram 253 punições. A maior parte foi de funcionários dos Ministérios da Previdência, da Justiça e da Educação. Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo lideram o ranking das expulsões. É muito importante que nós tenhamos transparência e a boa escolha de servidores públicos. Na verdade, a lei da ficha limpa foi um avanço, né? A lei da ficha limpa criou condições para a assunção de cargos políticos e é importante também que se tenha controle na nomeação dos cargos administrativos do governo. E o Senado aprovou uma proposta que prevê garantia de remuneração e vários direitos trabalhistas, como férias e licença-maternidade, para os conselheiros tutelares. Cada município deve ter um conselho tutelar, formado por 5 conselheiros. São pessoas eleitas pela comunidade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há uma situação de violência ou mesmo uma criança fora da escola, por exemplo, são os conselheiros que aplicam as medidas de proteção e acionam os órgãos competentes para resolver a situação. O conselheiro, ele entra justamente quando da ausência do pai, da mãe, ou pai negligente, ou os pais negligentes, quando há violação da comunidade, quando há violação da família. O trabalho que essas pessoas fazem é um trabalho muito importante, principalmente para as nossas crianças. Pela proposta, eles passarão a ter direito à cobertura previdenciária, férias, 13º salário, licença maternidade e licença paternidade. Ele vai trazer essa correção e vai fazer com que os prefeitos realmente possam olhar para o conselheiro como um trabalhador também, como de fato é. E precisa também das suas remunerações e suas garantias legais. O projeto aprovado também determina o fim da prisão especial para conselheiros tutelares. A eleição passa a ser unificada em todo o país. Vai ser no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial. O mandato dos conselheiros passa de 3 para 4 anos. São eles, esses conselheiros tutelares, os responsáveis por uma tarefa nobre de apoio às pessoas menos favorecidas, especialmente menores e adolescentes. O disciplinamento desta matéria vem em socorro daqueles que prestam no dia a dia, no dia de sábado, de domingo, feriado, dia santo, um trabalho de proteção e de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente neste país.
E agora os destaques aqui de Mato Grosso do Sul. O índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em Campo Grande aumentou 11,11% no último mês em relação a maio. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, este ano, considerando os meses de abril, maio e junho, estão computados aproximadamente 2.600 casos entre confirmados e suspeitos da doença. O bairro Tijuca lidera o ranking dos locais com maior índice de infestação na capital. Por causa disso, a CESAL vai ampliar as ações de combate a partir do próximo mês. Muito lixo nas ruas, terrenos baldios com mato alto. Estes são um dos grandes problemas no combate à dengue na capital. Em 38 bairros de Campo Grande já foram encontrados 144 focos e a constatação de mais de 1% de infestação do Aedes aegypti. Neste bairro da cidade, o Tijuca, foi encontrado a pior situação de infestação da dengue, 13 focos correspondendo a 3,1%. Já no bairro Tiradentes, o percentual de infestação foi de 1,5%. E a situação dos terrenos sujos preocupa os moradores do bairro. A gente já fez reclamação, o dono veio, limpou tudo, mas os vizinhos voltam a jogar entulho, sofá velho, coisa arada que não usa mais, joga tudo ali. E isso preocupa a gente, porque por causa da dengue, por causa de bandido, que pode esconder ali. E meu primo que mora com a gente já pegou dengue, ficou 2 semanas afastado do serviço e é uma preocupação aqui com a gente, porque já faz tempo que esses terrenos ficam nessa situação e é um foco para o mosquito, então é muito perigoso. Mesmo com o número alarmante de 2.600 casos entre confirmados e suspeitos de dengue, as pessoas ainda jogam lixos em terrenos baldios, como foi o caso deste pote que acumulou água da chuva. Apesar de vários bairros da capital estarem com um número alto de infestação do mosquito da dengue, em entrevista ao RBV News, o chefe do Serviço de Controle de Vetores do CCZ na capital, Alcides Ferreira, ressalta algumas mudanças que alteraram as estatísticas em relação a um bairro da capital. Uma mudança que teve, a região do Guanandi nos últimos 2 dias tinha dado bastante alto e agora ela já apareceu, depois de intensos trabalhos, ela apareceu baixo nesse princípio de resultado do Lira. O chefe de vetores do CCZ também deu dicas de prevenção contra a dengue. Caiu bastante folha, será que a calha não está entupida? Será que o vento não afastou a tampa da caixa d'água e deixou uma fresta? E embaixo, tem algum depósito no quintal que não serve para nada, mas que está lá encostado, um pneu velho, uma lata, um plástico que foi esquecido. Então fazer essa vistoria, jogar essa água fora, o que for para a coleta pública, colocar para a coleta pública, o que for utilizar, secar e colocar em local coberto. O pratinho da planta, a gente tem encontrado muito foco nesses locais. Não precisa do pratinho, o pratinho é simplesmente para reter a água, para não molhar a varanda, mas se você tirar ele, a água que vai secar, que está na terra, e a outra vai escorrer e vai secar. Mas a gente encontra muitos focos nesses locais. Então, assim, é bem básico. É não deixar nada que acumule água, que fica vários dias ali exposto, que vai ser o criador do mosquito, que vai trazer o vetor transmissor da dengue para dentro da sua própria casa. E um ato de crueldade foi registrado em Campo Grande hoje e revoltou os defensores dos direitos dos animais. 2 homens foram flagrados pelo Centro de Controle de Zoonoses arrastando um cachorro que estava amarrado em uma moto. O animal chegou ao CCZ com as patas ensanguentadas e com sinais de maus tratos. As imagens impressionam. Ainda bastante debilitado e com muita dificuldade para andar, Snoopy queria, na verdade, um colo. Recebeu mimos das veterinárias. Sem raça definida, ele chegou ao Centro de Controle de Zoonoses por volta das 9 horas da manhã. O dono o levou amarrado em uma moto. O animal percorreu do bairro Aero Rancho até aqui, preso numa moto. Chegou bastante ofegante e com as patas ensanguentadas. Quem trabalha aqui há anos se impressionou com o que viu. Alessandro trabalha há 7 anos no CCZ e confessa, nunca tinha presenciado um ato como esse. Foi chocante para todos nós. Então, por mais que a gente tenha convivido com maus tratos, com coisas absurdas que fazem aos animais, mesmo assim não teve como você se conformar com aquilo. As médicas veterinárias que atenderam o animal se impressionaram com a situação e logo tomaram uma medida. A saída deles foi impedida, a gente não deixou eles sair do CCZ e chamamos a delegacia. Imediatamente eles vieram atender. Porque chocou. Realmente muito chocante. Em sua defesa,
O proprietário do cão alegou que não sabia que não poderia transportar o animal desta maneira. Pessoa que se dispõe a adotar um animalzinho, né? Ela tem que lembrar que ela tem que ter responsabilidade sobre esse animal, tá? Não é só colocar água e ração como muitos pensam, tá? Então isso é o básico do básico. Então a pessoa tem que dispor de tempo para cuidar desse animal, tá? O animal vai ter que receber vacinas. Cedo ou tarde ele pode apresentar uma doença que a pessoa é a obrigação dela levar esse animal a um veterinário. Entendeu? Você se abster de levar um animalzinho num veterinário já é um maus tratos, né? Então eu acho que todo mundo tem que ter consciência disso na hora de adotar um animalzinho. O cachorro foi arrastado por cerca de 4 metros e agora passa por... Desculpa, o cachorro foi arrastado por cerca de 4 quilômetros e agora passa por exames para ver se realmente está com leishmaniose. E o RBV News Edição Tarde vai ficando por aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 da manhã. Uma boa noite e até lá.